Elias Jabbour voltou a participar de um debate sobre sociedade, Brasil e China. Onde? Pois é, lá no Inteligência Limitada com o Pedro Duarte. E a gente vai reagir e vai trazer todas as informações desse podcast agora no Plantão do Meteoro. Inteligência Limitada do Vilela, né? Do Vilela. Chamar aqui na tela o Pedro Zambarda, que vai contar pra gente. O Pedro, ele sabe de tudo que rola nesses podcasts, desde os mais... desde os que estão na moda até os mais underground. Ele acompanha tudo. Tipo o BarbaCast, né, bicho? O BarbaCast foi foda. O Elias voltou à velha forma, né? Ele foi trabalhar como assessor da presidenta Dilma Rousseff no novo Banco dos BRICS em Xangai, né? Foi morar na China um tempo. Escreveu provavelmente um dos melhores livros sobre China. Eu gosto muito do Elias. E eu achei interessante, Lúcio, ele como militante do PCdoB, comunista, eu acho interessante como o Elias está revendo alguns posicionamentos dele e até para... tá se moderando, né? Mas é interessante ao mesmo tempo que ele mantém uma análise muito otimista e muito precisa sobre o que é a economia chinesa, o que ela representa de ruptura no mundo. Ele não faz comparações também levianas com a própria economia brasileira. E aí o Diário do Rio deu uma resumida no debate que ele fez com esse Pedro Duarte sobre... E os temas do Vilela é qualquer coisa, né? Socialismo versus capitalismo, um negócio assim, né? Dando grana. Com a bagaça no bolso do Vilela, ele topa, né? Debate Pedro Duarte e Elias Jabbour, política, debates acalorados e até uma pelada no aterro de encontros partidários no Rio, queijos e vinhos em Ipanema. Confira os bastidores da semana com Pedro Duarte, Marcelo Queiroz, Marta Rocha e muito mais. Debate. O vereador Cricri, Pedro Duarte, participou junto com Elias Jabbour de um debate Socialismo versus Capitalismo no podcast Inteligência Limitada. O podcast já tem mais de 120 mil visualizações. Tem coragem esse pessoal que assistiu mais de 3 horas de duração. Eu vou esperar os cortes. Falando em Cricri, o vereador Júnior Flávio Vale rivalizaram nessa quinta no aterro, nada de política, só pelada mesmo. Pedro Duarte trouxe de fora do gabinete o vice-presidente do Novo, do Rio de Janeiro, Hélio Seco, e Flávio trouxe o secretário de Consumidor, João Pires. Então, para vocês terem uma ideia, é a galera do Partido Novo nesse debate aí com o Elias. E aí eu achei interessante um corte que ele já colocou, falando a respeito da questão da pena de morte, né? Que, honestamente, eu concordo com o Elias, tá? A galera mais revolucionária, inflamada, vai me perdoar, mas eu tô com ele nessa. Vamos ver juntos. Ideia. E não mudei de ideia por uma questão de me reposicionar politicamente. É porque eu não sou candidato a nada, e vou levar essa mancha para essa minha vida, né? Eu mudei de ideia por uma série de razões que vou explicar mais adiante. Eu fiz um estudo comparativo entre países que têm pena de morte institucionalizada e países com pena de morte seletiva. Então, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos tem pena de morte lá, existe em alguns estados, a maioria deve ter, tem pena de morte. É na lei, né? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Vendo, não diminuiu a criminalidade, não diminuiu nenhum problema social americano a pena de morte. O Brasil tem pena de morte seletiva, ou seja, a polícia nas grandes periferias do Brasil mata pobre e negro, né? E escolhe quem mata e quem vive. A polícia tem essa característica no Brasil. Não diminui e não diminuiu a criminalidade no Brasil de forma alguma, né? Então, como que eu posso achar aqui que a pena de morte resolveu alguma questão social, mesmo no socialismo? Algum problema de ordem política, mesmo no socialismo? Até porque Cuba já há 20 anos que não aplica a pena de morte. Já abandonaram isso, já. Né? O caso cubano. Então, eu concluí de que não tem cabimento, mesmo em um regime revolucionário, esse tipo de prática. Porque não resolve o problema. Inclusive, o problema da contra-revolução não resolve. Né? Porque a contra-revolução você enfrenta no campo das ideias, né? Sabe? E no campo da força da lei. Agora, a pena de morte, na minha opinião, é uma coisa que não faz sentido mais. Então, aquilo que eu falei aqui, eu retiro porque eu estudei esses casos. Mesmo para terroristas, não... Pedro, mudei de ideia. O que você acha dessa opinião dele, Lúcio? Eu teria que entender o porquê que ele mudou de ideia exatamente, né? Acho que não fica muito claro ali realmente quais foram as experiências vividas que fizeram ele mudar de ideia. Mas eu acho que ele fez uma comparação numérica, né? Pelo que eu entendi, a aplicação da pena de morte Estados Unidos e Brasil, e aí ele concluiu que não funciona, não reduz criminalidade. Agora, o que ele falou sobre a seletividade no Brasil é verdade, né? Aqui a pena de morte aqui não é institucionalizada,
Mas ela Mas existe, né? E ela pega uma determinada cor de pele. Exatamente. Ela não vai contra pessoas brancas. Ao mesmo tempo que o Elias mudou esse posicionamento, porque ele fala aí especificamente até de revolução, o Elias fez, gente, o que todo cientista deveria fazer. Levantou dados e chegou em outra conclusão. É isso. Ele pegou até os regimes socialistas, falou, Cuba não tem mais isso. Então é uma coisa que a esquerda radical, a esquerda revolucionária tem que levar em conta. Mas, é claro, o principal desse corte aqui no Meteoro é trazer a lapada que ele deu no rapaz liberal. Só queria lembrar, Pedro, um trecho da música Desabafo do Marcelo D2, que ele fala assim, né? Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um Capitão Nascimento. Tropa de Elite, hein, Padilha? Que mal esse filme fez, hein? Complicado. Vamos ver juntos aqui. De construção. E aí sim, de fato, a China... Esse cara defende especulação imobiliária, tá, gente? Ó o que vai rolar. Começa a ter captar investimento, e aí o modelo de financiamento a gente vai debater, mas ele começa realmente a guiar por preço. E não tem, aqui na esquerda brasileira, eu debato muito isso dentro da Câmara, tem um desespero com prédios de 8, 9 andares, né? E aí até parte do PCdoB carioca do que eu acompanho lá, e PT, PSOL, vão e abraçam, né, o prédio. Não, essa casinha não pode ser demolida para fazer um prédio. E a China, pós-década de 80, foi 15, 18, 20, 25 andares, 30 andares. Porque se não for interessante para o investidor e não tiver escala, o preço não fica barato. Tem que ter escala. E aí parte do que, por que um metro quadrado, por exemplo, no Rio de Janeiro, é tão caro, porque a gente não deixa boa parte da cidade, sobretudo na Zona Sul, onde tem grande demanda, construir mais alto, construir maior. Eu até reconheço, e a China, após a década de 80, após a abertura para o mercado, e seguindo por preço, deixou fazer. Os índices de construção na China são muito mais generosos que o do Rio de Janeiro, mas muito mais. Isso impacta o metro quadrado, porque é escala e atração de capital. Então, e aí, na minha opinião, é isso. Quando a China passa a se guiar por critérios de mercado, aí sim, você tem um processo de urbanização robusto. Quando era o planejador central, tirando a regra da cabeça dele, o resultado foi horroroso. Não fazia sentido. Irresistível. Sonho de valsa. É engraçado como as pessoas falam coisas da cabeça delas e acreditam piamente, né? Totalmente. Não, é um negócio, é uma defesa meio Pablo Marçal, né? Daqueles edifícios de Balneário Camboriú, né? Com 20 andares. Ele afirma que é por isso que o preço do metro quadrado fica mais caro. Não é por isso, amigo. Aliás, tem N motivos que influenciam. É uma opinião meio... Inclusive a especulação, que é o que o Elias vai falar agora. Pedro, acho que primeiro que o socialismo e o capitalismo, né, é a questão do preço. Aciona o microfone, Vilela. Econômico. Não é por aí que você vai diferenciar capitalismo e socialismo. Quem diferencia uma coisa da outra é quem manda. Né? No capitalismo são bilionários, são medos de pessoas, quem tem dinheiro para comprar voto. No socialismo, o Partido Comunista. Que, por sua vez, acaba aqui por si só representando toda a sociedade, até por conta da sua... No caso da China, ele é um partido muito amplo, vamos dizer assim, né? Então, é quem manda, ou seja, o que é fundamental na China, as pessoas falam do mercado, né? É um mercado socialista, né? Diferente do mercado capitalista, né? Ou seja, é uma economia de mercado orientada ao socialismo. O que significa que esse mercado é controlado pelo Partido Comunista, ou seja, ele não anda cegamente por aí. E uma coisa que eu vi muito lá, tá, Lúcio? Tá trazendo um pouco da minha experiência. Eu era um dos que falava que a China era uma ditadura. O Partido Socialista, o Partido Comunista, é o que garante a vontade do povo. Tá? O povo tem afinidade com o próprio partido e não é o PT, não é o PSDB. O Partido Comunista é o Estado. Ele controla a diplomacia, ele controla alguns ministérios, ele tem uma capilaridade dentro da sociedade muito grande. Vamos ouvir mais um pouco do Elias, que ele estuda mais o tema há mais tempo que eu. Né? E a formação de preço, na China é cada vez mais, essa é uma tese que eu vou levantar no meu próximo livro, né, que eu estou levantando, é o seguinte, essa dicotomia falsa, na minha opinião, de mercado e plano, ela desaparece na China hoje. Né? Não existe mais, a ação dali do valor é muito restringida hoje na China. Por conta do quê? Por conta do avanço da propriedade pública do nível de produção sobre o setor privado, né? Que, aliás, eu acho que é cada vez menos privado na China. Ela se tornou um público. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que é fundamental, que a diferença entre as duas coisas está no poder político, né? Evidentemente que a China, como a propriedade pública de produção, ela é a mola mestra do sistema, ou seja, os grandes conglomerados públicos, eles é o que gera o efeito de cadeamento para o setor privado, no público, e gera
é o ciclo de acumulação de economia, ou seja, é um capitalismo, seria um capitalismo muito estranho, né? E uma economia de mercado muito estranha. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, falar da era Mao Tse Tung é muito complicado do meu ponto de vista, e comparar com 78, primeiro que os chineses não reconhecem isso, né? Os chineses não falam, olha, a partir de 78 aconteceu isso, não. Eles veem um seguidor com eles e fala que é processo histórico, mas é processo histórico, né? Ou seja, é um jardim de infância de construção do socialismo, começa em 49, sob amplas restrições, ou seja, a China cercada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, a China não era reconhecida por nenhum país do mundo, a China ameaçada de guerra, o Mao Tse Tung não tinha muita opção. De ser invadido, inclusive, a China, né? A não ser fazer o processo de urbanização rural. Tanto é que ele leva as indústrias do litoral para o interior. Uma coisa é para ser dita, tá, Lúcio? O Elias está falando da história revolucionária da China, mas uma coisa que eu ouvi lá, por exemplo, né, acusam a China de ser imperialista como os Estados Unidos, mas o Império Chinês, a monarquia chinesa e a construção, por exemplo, da muralha da China é muito mais um império de resistência do que um império de ataque, tá? E é bem isso que o Elias falou. A China, com a Revolução, foi ameaçada de ser invadida em várias frentes. Tanto que a União Soviética não abraçou eles de cara. Da China, por conta da possibilidade de guerra, né? Então, tudo isso, Pedro, eu acho que o socialismo, o processo de urbanização sobre o socialismo, as características chinesas de urbanização, você trouxe aqui uma parte, né? Existe um todo, né? O todo que é o seguinte, Mao Tse Tung, ele criou as condições urbanas para o salto para 78. Por exemplo, uma das características chinesas é a industrialização rural. Então, a China hoje é um país industrializado em todas as suas regiões, muito por conta do processo de urbanização criado por Mao Tse Tung lá atrás. Então pode ter tido essas loucuras que você colocou, é verdade. Isso aí, eu não tenho o menor problema em falar que o socialismo se equivoca até hoje, e muito, não é pouco. E por outro lado, né, o que eu acho interessante é que, com bloqueio, com cerco, igual Cuba hoje, a China antes de mora igual Cuba, não era cercada, bloqueada, não tinha... Então isso condiciona muito qualquer processo, inclusive de urbanização. Eles conseguiram construir o metrô de Pequim em 75, né, com o que foi um milagre chinês aquele negócio, né? O metrô de Pequim é um caso a ser estudado, na minha opinião, porque é um país bloqueado, isolado, consegue construir uma indústria mecânica pesada própria e construir um metrô com suas próprias forças em 75, né? Enfim, eu acho, só para terminar, Pedro, que quando fala-se no processo em China pré-78, tem que colocar tudo isso na mesa, entendeu? A China pós-78 não tinha as restrições ao seu processo de desenvolvimento, geopoliticamente colocados, como tinha antes, né? A gente não pode ignorar também que existia a China antes de 78. Então, eu só estou colocando aqui a visão de que existem uma visão de planejamento central. E continua. Que aí pode ser, porque era uma questão... Mas no nível muito mais orientado para o mercado do que era. E digo, por exemplo, se eu pegar aqui o celular agora, né, quem está nos acompanhando, e botar no Booking, você vai fazer uma reserva em Xangai, em Pequim, em várias cidades, né, da China, com base em valor de mercado. O preço varia. Você vai olhar, tem alta temporada, tem baixa temporada, tem momento, final de semana é mais caro que dia de semana. Então, Isso é orientação de mercado. Né? Não estou dizendo, até porque eu não quero reivindicar a China, foi pra lá. Né, como um país capitalista. Eu tenho diversas críticas. Até minhas críticas são mais, hoje, ao modelo de governo chinês. Né? Eu sou um cara que acredita na democracia liberal. De poder votar em partidos, de poder ter alternância, sei sua opinião, não gosta da dualidade democracia-ditadura, mas eu acredito que a China é uma ditadura e eu, como liberal, como é que eu concorreria lá a vereador? Assim, né? Eu vou ter que criar uma ala liberal dentro do Partido Comunista? É difícil, então né, eu já tenho essa grande crítica. Mas quando a gente vai para a formação de valor, sobretudo no mercado imobiliário que a gente está comentando, hoje ele é consideravelmente orientado. E isso viabilizou muito da urbanização, tanto que pós-80 que você vai ter as grandes cidades chinesas chegando em tamanhos colossais. E a industrialização do interior, a produtividade das zonas econômicas especiais com o interior é muito maior. Basta ver a renda média. Você pegar as grandes cidades da costa, que são aquelas que cresceram com as zonas econômicas especiais, não tem comparação com a produtividade, com a renda per capita, com a renda média do interior. A gente está falando de 2, 3, 4 vezes a diferença de renda. Se você entrar agora no Google e pegar os dados de renda per capita na China em crescimento, hoje não, últimos 20 anos, entre litoral e interior, é o contrário. Uhum. Porque a partir da década de 90, quando a China consegue criar condições de ter uma economia monetária moderna, ou seja, grandes empresas
base, com o capital financeiro público na base, sobre sua base, ela cria condições de criar políticas fiscais, né? Por isso que é lançado na década de 90, no final da década de 90, um programa para desenvolver o oeste do país. Então, eu fui na China em 2004, era uma coisa. Em 2009, eu queria medir se a China estava crescendo, não era mais no litoral, tinha que ir no interior do país, né? Até porque tem restrição de migração também, né? Eu acho que essa questão de imigração, que é uma coisa que se coloca em questão, por exemplo, então acabou. Isso aí na prática já acabou. Mas vamos colocar essa questão, né? Compara com a Índia, uma democracia, né? Que é a maior democracia do mundo, como o pessoal fala, uma grande democracia. A Índia, por exemplo, é eu conheci a Índia recentemente, é um grande favelão. A Índia, sabe? Então, essa restrição à migração interna possibilitou com que a China não tivesse favela, por exemplo. É um caso. Você pode concordar ou não, porque até porque o oriental não seguia pelo individual, né? O oriental é muito pelo coletivo, né? Então as pessoas acabam aceitando muito pelo bem coletivo. Na China, elas preferem segurança do que liberdade. Isso são dados de pesquisa. Não estou falando que eu concordo com isso ou não. É um dado real daquela sociedade. A China não tem favela. Como que o país de 1,4 bilhão de habitantes não tem uma cidade com Madras, por exemplo, como New Delhi, ou seja... Isso que ele fala é bem preciso, tá, Lúcio? Eu andei na China, foram 10 dias, a gente foi para o interior, fomos para vilas, inclusive, que as pessoas não falam mandarim. E duas coisas. Até no topo da montanha, Mao Zedong é exaltado. Tá? Os chineses se sentem parte da revolução até hoje. Quem exalta o Deng Xiaoping e os líderes mais recentes são as capitais mais urbanizadas. E a China tem uma coisa que não está nesse corte do Inteligência, mas eu assisti o programa inteiro. A China tem uma industrialização no interior, que é uma coisa que está desaparecendo no Ocidente. Então é um país que está todo integrado. Acho que a parte da China que não tem conexão de internet é menos de 20%. Então você tem um país com mais de 1 bilhão de pessoas que caminha cada vez mais para a universalização da internet da grande tecnologia e que tem essa coisa que o Elias falou, sobre segurança ele foi preciso. Não tem favela, as cidades todas têm câmeras de segurança, policiamento ostensivo, é desenvolvido todo um aparato de segurança porque o chinês ele seguia por ideais coletivos. Então, Lúcio, quando vierem para você e falarem, não, mas a China não é bem socialista. Não, eles são socialistas sim. Eles são comunistas sim. A ideologia que guia eles é o comunismo. Não é como aconteceu na Revolução Russa, não é como aconteceu em outros locais, mas existe o comunismo com características chinesas. Eu tenho até o livro aqui na minha mesa, para vocês verem. Ó. E eles dão muito material impresso para estudar. É o socialismo com características chinesas. Bom demais. O Pedro esteve em loco lá na China, né? O Elias também é um estudioso há tempos da China. Então, assim, coragem do rapaz ir debater China com Elias Jabbour, né? Corajoso, corajoso. Não sei se é coragem ou enfim. Loucura. Só queria aparecer, né? Loucura também, pode ser. Porque cada argumento ali que, olha, do nada puxa um booking. Só Paulo Cogos, né, daqui a pouco. A hora que ele foi ali pro hotel do Booking, sabe? Ué. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido. Ó, eu vou aproveitar que o Pedro tá aqui e deixa eu compartilhar na tela aqui, ó. O nosso querido Meteoro Repórter, sim, tem episódio novo. O Pedro já explicou em um outro corte o que fala esse episódio. Mas como a gente está aqui, eu gostaria que o Pedro desse um spoiler do que a gente pode esperar desse episódio especial, que aí, né, jornalista fala sobre agronegócio e financiadores do FHC até Nicolas, episódio que já está disponível para quem é membro. Quem não é membro vai ter que esperar um pouquinho. Então eu sugiro você já se tornar membro para assistir isso daqui, Pedro. Um spoiler da conversa, a gente fala muito sobre as figuras que são blindadas do agronegócio na grande imprensa, na imprensa comercial. É um assunto que eu trato com o Alceu Castilho, que é um jornalista experientíssimo, e a gente trata também a respeito dos dossiês e dos grandes relatórios que o De Olho dos Ruralistas prepara. Então, se vocês querem saber muito dado, muita informação a respeito das queimadas, das populações originárias que são atacadas, eu recomendo muito que vocês vejam essa reportagem. Perfeito, tá aí no canal do Meteoro, só se tornar membro que você vem na hora, tá? Vem na hora.
ou aguarda até liberar para todo mundo. Mas ó, vou deixar na tela aqui o QR Code para você se tornar membro se você quiser. Pedro, obrigado, viu? Até a próxima. Imagina, querido.